Abrir espaço para a política agora. Aqui no Ceará, mais de 100 prefeituras estão em alerta por conta dos altos gastos com pagamentos de servidores, o que pode comprometer a gestão, né? Até virar, inclusive, caso de polícia. Inácio Aguiar está aqui, a gente conversa com ele sobre o assunto. Bom dia, Inácio. Bom dia, Raíssa. Olha, Raíssa, esse assunto é realmente bastante preocupante, porque a contratação de pessoal, né, de servidores para as prefeituras, tem gerado, e isso não é de agora, já faz um tempo, uma grande dor de cabeça para os prefeitos e demais gestores das prefeituras cearenses. E tem despertado também, inclusive, a atenção do Ministério Público quando esses valores ultrapassam os limites, né? Nós vamos dividir aqui esse meu comentário em duas partes. Primeiro, nós vamos falar da questão fiscal, que diz respeito ao andamento da gestão municipal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma regra nacional, ela exige que os gastos com pagamento de servidores tenham um limite, tem ali uma limitação por conta da lei. Quando esses gastos vão chegando a 54%, ou seja, pouco mais da metade da receita corrente líquida dos municípios, o Tribunal de Contas do Estado acaba gerando um alerta para essas prefeituras para dizer que eles já estão muito próximos do limite prudencial. O problema, meus amigos, é que 52 prefeituras do Ceará, nos primeiros 4 meses deste ano, já estouraram esse limite de 54%. A gente preparou aqui para você ver na sua tela, Raíssa, as informações, para você ver como isso é delicado, né? Os municípios que já ultrapassaram esse limite prudencial, né, de 54%, são 52 aqui no Ceará. A maioria deles, Raíssa, são municípios pequenos, onde muitas vezes não tem uma indústria, não tem grandes empresas e a prefeitura acaba sendo a maior fonte de geração de emprego na cidade. Só que entre esses 52 tem municípios grandes também. É o caso, por exemplo, de Juazeiro do Norte, a maior cidade do interior do Ceará, Quixadá e também Aquiraz, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Esse caso de Aquiraz, inclusive, nós vamos falar mais daqui a pouco. Os municípios que estão com 95% desse valor, Raíssa, de 54, né, são 31, e os municípios com 90%, que estão em uma situação ali um pouco melhor, mas também gerando esse alerta, um total de 28. Ou seja, 111 municípios do Ceará estão nessa situação de alerta em relação à questão fiscal dos municípios. Então, essa é a informação sobre a situação fiscal. O Tribunal de Contas do Estado, ele acaba gerando um alerta para esses municípios, para mostrar que eles estão no limite, mas tem também um outro ponto que é muito preocupante, eu diria, ainda mais preocupante para a sociedade, que são os crimes que são cometidos por alguns gestores públicos em relação à fraude na contratação de servidores. Aqui na região metropolitana de Fortaleza, em Aquiraz, por exemplo, a nossa equipe esteve lá, inclusive, ontem, porque o Ministério Público recomendou que a prefeitura lá de Aquiraz fizesse a exoneração, né, a retirada de servidores temporários que estavam ultrapassando o limite. O Ministério Público, inclusive, deu um prazo, Raíssa, para que acontecesse, né, essa exoneração. Isso vai até agosto. Inclusive, a prefeitura já começou a fazer essas exonerações e isso tem causado um rebuliço danado lá no município, porque, afinal de contas, precisa haver também, Raíssa, um critério, né, para que você faça isso. Não se pode inchar a máquina pública de servidores e depois sair canetando e cortando todo mundo, né? Por isso que o Ministério Público está em cima desse caso aqui. A Câmara Municipal, inclusive lá, Raíssa, só para complementar, professores temporários, né, estão sendo demitidos. A Câmara Municipal lá de Aquiraz está, inclusive, também em cima desse assunto, querendo buscar informações com a Prefeitura sobre qual é a providência em relação a esse caso. Evidentemente que nós vamos continuar acompanhando. Mas em 2 municípios aqui do Ceará, Raíssa, para a gente encerrar, essa situação é ainda mais grave. Os prefeitos eles acabaram sendo afastados dos cargos por conta de supostas fraudes em relação à contratação de servidores. É o caso, por exemplo, de Acopiara, em que o prefeito, né, Antônio Almeida, acabou sendo afastado do cargo por 180 dias por suposta fraude na contratação de pessoal.
E também em Pacatuba, aqui na região metropolitana de Fortaleza, em que o prefeito Carlos Mano Marques também está afastado por esse mesmo problema, contratação irregular de servidores. Raíssa, essa questão é muito grave, tanto do ponto de vista fiscal para o Tribunal de Contas, como eu falei, como também em relação a contratações irregulares. E o Ministério Público vai precisar ficar ainda mais atento, porque o ano que vem, minha amiga, é ano eleitoral e é ano que o bicho pega e a gente tem que ficar atento para resguardar os interesses da sociedade, viu? Sem dúvida, Inácio. Vamos fazer a nossa parte aqui, né? Vamos sim. Obrigada. Grande abraço para você, para todo mundo que nos acompanha e até amanhã.